Acabei de comer, vou escovar. Davi, Felipe, Ítalo, Isiane, José Vitor, Jussi, Kathleen, Layara, Leandro, Letícia, Luan, Luiz Felipe, Luiz Gonzaga, Luna, Manuele, Maria Alice. Tudo bem, Alice? Bom dia, Alice. Tá animada para o recesso, Alice? Só daqui uma semana, né, Alice? Já tá um pouquinho longe, né? Deixa eu ver aqui. Pedro entrou. Ah, tá. Plínio não está. Sofia. Victor. O Victor. Victor não. Ok, não estão presentes no primeiro ano B, José Vitor, Luan, Luna, Manu, Plínio e Victor. Caso eu lhes entre, vocês me comuniquem, tá, pessoal? A Manuela estava aqui agora há pouco. Ok, gente, começar minha gravação. Anteriormente já havia situado vocês quanto às páginas a serem estudadas, tá? Nós entramos agora na Era Barroca, 1600. Eu preparei material para vocês, mas Perdi também algo muito importante? mostrei Alô? aqui, Oi. tá? Um livro Perdi algo? físico ou Não, digital, como ela preferir. acabou de terminar a Sim. Então, tem as chamada. pontuações, né? Ele Aqui, perdeu quem bonitinho. faltou, é isso. E aí tem um contexto histórico de como começou a Era Barroca, por que tem esse nome também. Dentro desse material, depois eu volto para o livro, tá? Dentro desse material, eu atribuí algumas características aqui nessa apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar, pessoal? Sim. Ok. Então, eu acho que barroco vocês estudam com Bruno, porém, eu sou muito ligada à parte da prosa, tá? Deixa eu só desativar minha câmera. Eu não sei se está travando para vocês, mas aí eu já desativo, vocês ficam só com o meu áudio. Voltando aqui. Burro de Na hora que trabalho? trava, a internet vai e cai. Gente, então, voltando aqui, vocês viram a Era Barroca com Bruno já em arte? Ou Já, não? né, gente? Acho que já, né? Que ele falou do rococó, falou de Aleijadinho. Alguém me ajuda? Das esculturas. Enfim. Já. Já? Então, vocês vão ver comigo prosa, né? Porque a parte de escultura, a parte de ornamentos, vocês viram com o professor Bruno. Realmente. Vamos dar uma revisada também, né? Aqui nós temos algumas obras ligadas a essa era, a Era Barroca, né? Principalmente a questão das basílicas, das igrejas. Obrigada. Tinha toda uma questão bem luxuosa mesmo, bem... Tá conseguindo me ouvir de boa? Peraí que tem alguém querendo entrar. Oh, Jesus. Tá conseguindo ouvir de boa? Então, tem toda uma... Tá conseguindo me ouvir de boa? quesito luxuoso para falar dessa Era Barroca, tá? É óbvio que nós vamos ter a Era Barroca tanto no Brasil como em Portugal, como sempre a gente vai vendo nos estilos épicos, tá? E aí eu falei para vocês também que a Era Barroca ela pode ser chamada de seiscentismo, justamente por ter acontecido nos anos de 1600,
Os séculos são o século XVI até o século XVIII, tá? Que vai prevalecer essa era. Por que tem esse nome, barroco? Devido a uma palavra espanhola, barroco, quer dizer pérola de forma irregular, tá? Digamos assim, que fica um significado assim meio conectado, né? Porém, durante as pinturas, durante as prosas, durante as esculturas, a gente vai ver esse encaixe, por que tem essa origem, tá? Dentro da era barroca, vai existir um período de conflito, né, com duas posturas. Primeiro vai ser as dúvidas existenciais. A gente viu a questão lá no trovadorismo e no humanismo, a parte teocêntrica e a parte antropocêntrica, e como a era barroca ela pega um pouquinho de oposição ao Renascimento, né, ela vai ter duas posturas também. A questão do racional, né, pode se chamar também humanista, e uma postura religiosa, porque começa a entrar em vigor, começa a entrar a questão do declínio da Igreja Católica, e o Barroco ele vai estar influenciado nisso. Oh, Jesus! Luan entrando. Ok. E aí vai ter essas duas posturas, tá? A concepção classicista e a concepção medieval. Oh, Jesus, vou terminar hoje não. As criaturas querem entrar 9 horas, cara, não dá certo. Não aceita, porra. Então, a concepção classicista e a concepção medieval. Foi passado para tu não aceitar. Eu tenho um resultado aqui dentro das obras, a questão da visão de mundo, antropocentrismo, falta o Nzinho aqui, tá, gente? Como tá em imagem, não dá para editar. Eu vou começar a não aceitar mais, gente, porque, nossa, vai dar 8h45, o pessoal está entrando agora. Ela falou que faltou um Então, N. as duas visões de mundo aqui, o antropocentrismo e o teocentrismo vão prevalecer e vão entrar em choque, na verdade, cultural dentro da sociedade que vai prevalecer essas visões, tá? Assim como não, ela tá mais chutada com o no pessoal. período do trovadorismo, ela tiltou mais do que humanismo explicou. ainda vai ter esse choque cultural de o pessoal fica homem entrando no 9 centro horas. do universo, Deus no centro de tudo. Então, Eu falei, não aceita, caralho. essa concepção aqui, Ela foi passada para não aceitar. ideologia dentro do barroco. Nós temos aqui Eu lembro que eles características falaram gerais, isso. né? Assim como eu já disse anteriormente, século XVI, século XVII, até meados do século XVIII, vai poder ser chamado de seiscentismo, tá? As primeiras manifestações artísticas brasileiras. A gente viu lá na era colonial as primeiras manifestações literárias, no sentido da escrita. Aqui nós vamos poder ver o lado artístico da escultura, da pintura, tá? Vai ter as prosas também, mas bem no finalzinho. Influência europeia, novamente, prevalece aqui, e aí vai tratar principalmente de um conflito ideológico em uma dualidade, né, gente? O sagrado, o terreno e o medo constante da morte. Então, digamos que alguns paradoxos, algumas figuras de linguagem, né, para que eu possa desenvolver as obras, né, os autores da época desenvolveram as obras, sempre vai entrar em contraste, em oposição com céu, inferno, amor, ódio. Então, vai ter esse paradoxo e as antínteses presentes para dar mais expressividade dentro das obras. Nós temos aqui nesse outro tópico a participação ativa da igreja. Depois é inglês. Né? A Companhia de Jesus, ela entra também aqui nos anos de 1600, tá? Aqui nós temos uma obra do Domênico Piola. Vaidade, não, pior que não. Toda essa questão do dualismo nas obras, tá? Por que eu falo que a Companhia de Jesus vai entrar aqui também? Gente, vocês sabem que a Companhia de Jesus veio para o Brasil com o sentido com a finalidade de catequizar os indígenas, porque para eles os indígenas eram considerados pagãos, não tinham uma religião, e aí a religião predominante na época era o cristianismo, né, com seus dogmas, com as suas ideologias, né? Óbvio que
existiam pessoas que não acreditavam, né, que não tinham uma religião específica, e aí nós temos aqui uma pessoinha, né, entre aspas, que eu digo assim, que entrou em contraste com a religião da época, que era o cristianismo, que foi o Martinho Lutero, né? Ele faz parte da Igreja Luterana. Creio que essa parte de história vocês viram com a Elis também. Eu sempre vou puxar um pouquinho para o que a Elis ministra com vocês, porque vocês sabem que literatura, a arte e a história vão caminhar lado a lado, tá? Para que esses estilos épicos estejam, né, em sintonia, né? Nós precisamos falar de história também. E aí existiu a Contra-Reforma e a Reforma Protestante. Na época, a Igreja Católica já tinha começado a entrar em declínio, né? E aí existiu o Conselho de Trento, né? Vocês já estudaram o Conselho de Trento, começou a realizar várias reformas dentro da igreja e dividiu o cristianismo em protestantes e católicos, né? O principal representante dos protestantes foi Martinho Lutero, tá? Tem um filme dele, gente, é muito interessante. Quando ele começou a ir em oposição ao que a Igreja Católica estabelecia, né, na época, ele foi em contraste com ele mesmo. Por quê? Porque ele já estava no finalzinho dessa formação, né, de padre, e chegou uma missa. Sempre os padres têm uma missa, é como se fosse um estágio, digamos assim, né, melhor na fala de vocês. Na nossa fala, assim, bem objetiva, bem direta mesmo. E existia um estágio para que pudesse se tornar padre, que era ministrar uma missa. Foi aí que o Martinho Lutero, né, passou assim bem mal quando foi ministrar essa missa, e aí ele viu que não era a religião que ele devia seguir, né, e aí oposição à Igreja Católica. Nos estados protestantes, o racionalismo, a curiosidade científica e a liberdade de pensamento eram estimuladas, e já nos estados católicos ocorreu um movimento chamado Contra-Reforma, tá? No qual a igreja proibia esses novos pensamentos, julgava, né, os hereges, iam contra os dogmas católicos e encaminhava para o Tribunal da Santa Inquisição. Daqui a pouco, na próxima apresentação, tem um esquema dessa contra-reforma. Então, o clima era de muita repressão e essa situação contraditória resultou em um movimento artístico que expressava também atitudes contraditórias do artista em face do mundo, da vida, dos sentimentos e de si mesmo. Então, entrou em oposição aqui, tá? A questão da Igreja Luterana, dos protestantes, em aversão à Igreja Católica. Então, aqui, como resposta, tá? À Igreja Católica, a Reforma Protestante, eu tenho aqui o avanço da Reforma Protestante. Teve o Concílio de Trento, que foi uma reunião em relação à reinvenção, podemos dizer assim, da Igreja Católica, o que poderia ser atribuído, o que poderia ser acabado dentro da Igreja Católica. A Companhia de Jesus, ela vai ter função também, vai ter um papel importantíssimo aqui dentro dessa era, e a Inquisição e o Index, tá? Aqui é o símbolo da Companhia de Jesus, né? Vocês sabem que é uma ordem religiosa, criada lá pelos anos de 1500, né? 34, como está dizendo aqui. E aí, ela foi aprovada pelo Papa Paulo III, tá? Os jesuítas, eles pautavam-se por uma obediência cega ao Papa e destacaram-se nas missões e no ensino, ou seja, na vinda deles às terras desconhecidas, né, em busca de fiéis. Então, a Companhia de Jesus, ela também vai prevalecer aqui na era barroca, vai ter um papel importantíssimo na questão da Contra-Reforma, tá? Nós temos algumas dualidades aqui, a Reforma Protestante versus a Contra-Reforma, o Renascimento e a Idade Média, o antropocentrismo
e o teocentrismo. Mas onde é que está o conflito do barroco, gente? O século XVI, até o finalzinho do século XVIII, vai ter visões de mundo referente ao homem, né? E algumas características do século XVI é que o homem queria entrar no céu. Entra muita questão religiosa aqui dentro da era barroca, tá? E aí, para isso, ele deveria viver o modelo da igreja. Tinha que seguir o modelo da igreja para que ele pudesse entrar no céu. A venda de indulgências, vocês já devem ter estudado isso também, era muito grande na época, né? Então, as pessoas que queriam entrar no céu pagavam por um determinado lugarzinho ali, né? Acreditava assim que ele iria entrar no céu dessa forma, com venda de indulgências, e aí levaria o homem à salvação, tá? Então, tinha toda uma questão também, digamos, dinheiro envolvido. E aí também queria que viver os prazeres terrenos, né? Ele não podia. O Gregório de Matos vai mostrar para vocês depois a questão do pecado, né? A questão de ele se inserir ele fala muito na crítica em ir à igreja e cometer os pecados, né, onde a igreja não pudesse aceitar, entre aspas. Já volto, gente, já volto. Tá? E aí, para isso, deveria viver um segundo modelo, que era o reino. Se ela me chamar, fala que minha mãe me chamou. Tá? Onde leva o homem ao pecado. O homem do século XVI, ele também vai fazer duas ações, né? O surgimento do homem barroco, o resultado disso seria o conflito, onde ele vai começar a criticar, tá, os preceitos religiosos. Porém, na pintura, na escultura, ele vai retratar muito passagens bíblicas, os apóstolos, o Aleijadinho sempre retratava os apóstolos, referente aos temas, tá? Nós temos aqui temas frequentes, o antropocentrismo, que vai ser a valorização do homem, né? Sempre com a dualidade do teocentrismo, a antítese, né? O paradoxo, que era o Deus no centro de tudo, morte, efemeridade da vida, aflição, medo, arrependimento, o erotismo, o sexo e o profano vão estar presentes na obra de Gregório de Matos. Gregório de Matos era considerado... Ele tinha um codinome, se chamava Boca do Inferno. Ele criticava muito, satirizava muito a Igreja Católica. Eu não queria nem falar nada, mas eu praticamente coloquei o microfone embaixo do meu queixo. É por isso que ele é considerado... tem esse codinome, Boca do Inferno. É foda. Tá? Para a época, não era normal o que ele escrevia. Tá? Então, aqui eu tenho castigo pela religião, eu tenho mistério, tempo, paixões irracionais, tragédias, ideias contraditórias. Acho que esse ventilador, tem que limpar o ventilador. Os paradoxos, assim como eu já tinha dito anteriormente. E vai ter dois estilos barrocos, que é muito importante, que vai ser o cultismo e o conceptismo. Vocês vão ver mais na frente quem foi da onde originou-se o cultismo e o conceptismo, porque eles fazem parte também, ele tem todo um jogo semântico, né? Um jogo de ideias presente nos seus estilos. Inclusive, cultismo, ele é muito ligado ao Padre Antônio Vieira, que vão ser dois representantes importantíssimos na era barroca. E no conceptismo eu tenho o Gregório de Matos. Então, eles têm, assim, muita divergência em relação a seguir essas duas linhas, tá? Aqui, gente, ó, nós temos algumas figuras em relação à obra de Aleijadinho, tá? Gente, não sei se vocês já escutaram a história de Aleijadinho, mas é bem triste, né? Na época ele estava bem no auge da carreira e ele pegou uma doença que até hoje não descobriram o que foi que ocasionou a perda das mãos, né, dos dedos.
Inclusive, começou a perder os dedos aos poucos, que ele teve a intenção até de cortar as próprias mãos. E até um tempo, né, ele ficou... quem ajudava ele era... Agora eu não lembro se era um escravo, não estou me recordando. Mas eu acho que ele deve ter pego essa doença com ele tinta. para esculpir. E ele era bem famoso na época, né? Qual do material da em tinta? Minas Gerais. Inclusive, os pontos turísticos de Minas têm as suas esculturas nas praças, então ele era foi há um ano, vamos ver assim. Ele era bem renomado mesmo. Muitos falam que ele teve lepra, né? Eles falam que foi lepra, dentre outras síndromes, sífilis também, foi que ocasionou. Então, até hoje ninguém sabe dizer qual foi a doença certa que ele teve, mas foi um fim bem, bem triste. Ele foi perdendo aos poucos os membros, como eu já disse, até tentou cortar suas mãos. Acho que ele cortou, se não me engano, ele cortou. Então, primeiro que ele procurou captar a realidade em movimento, as pinturas com cores fortes, contraste, jogo de sombra e luz, embelezamento dos interiores. Lembra na primeira imagem que eu passei, eu falei que era assim, era bem bem luxuoso mesmo o que ele esculpia, o que ele fazia nas basílicas. Tem uma basílica em Matozinhos, se não me engano, tem 800 quilos de ouro ali misturada às esculturas. Tá? Então, o uso de materiais nobres como ouro para causar admiração realmente assim, é de ostentação mesmo. E aí no Brasil ocorreu principalmente em Minas Gerais, no período do ouro, aqui que eu falo. Ele foi do Aleijadinho. O nome dele foi o apelido, tá, gente? O nome dele, na verdade, é Antônio Francisco Lisboa. Antônio Francisco Lisboa. Ele é filho de um português com uma escrava. Mas também tinha uma polêmica, porque na época que ele tinha, acho que tinha 7 irmãos, se eu não me engano. E aí ele foi o único que ficou fora do testamento, porque ele era filho de uma escrava. Né? Ele não teve direito ao testamento do pai. Então, Jesus, ele sofreu, hein? Nossa Senhora. E aí, quando ele conseguiu estar no auge da carreira dele, ele pega uma doença que até hoje não se sabe qual foi, mas foram várias síndromes. Né? E uma delas, eu tenho certeza, da doença foi lepra. Amém. Uma delas. Tá, eu falei para vocês anteriormente que nós temos tanto o barroco brasileiro como o barroco em Portugal. Acho que antes de nós entrarmos no simulado ou no recesso, acho que eu finalizo o barroco português com vocês. Tudo tem influência europeia. E aí o barroco brasileiro ele vai estar bem ligado a essa época. Ele entra até na parte de 1700, né? Mais de 1700. Digamos que 1700 nós vamos estudar já outro estilo épico chamado arcadismo. E o barroco ainda vai estar presente aqui, gente. Então, dentro da literatura brasileira, a prosa, né? Nós temos aqui um texto. Estranho. Ele foi considerado a primeira obra literária barroca brasileira em prosa, que vai ser o livro Prosopopeia, do Bento Teixeira. Sempre cai em simulado e cai em prova, gente. A primeira obra do barroco brasileiro. Tá? Então, foi uma obra que não foi bem aceita, né? Porque teve uma imitação dos Lusíadas. Os Lusíadas, vocês vão trabalhar com a Andressa, os cantos, né? É uma linguagem totalmente bem retórica, bem rebuscada mesmo em relação à literatura. Tá? Então, digamos que foi feita em poema, né? Em estrofes. Enfim, aí foi uma imitação dos Lusíadas. Não foi muito bem aceita, tá?
O momento histórico, o quadro brasileiro ele se completa no século XVII, com a presença cada vez mais forte dos comerciantes, com as transformações ocorridas no Nordeste. Em sequência, nós temos as invasões holandesas e, finalmente, o apogeu e a decadência da cana-de-açúcar, que foi uma matéria-prima importantíssima naquela época, né, de Minas Gerais. Acho que o Romanceiro da Inconfidência mostra bastante essa questão das invasões holandesas de Minas. Características, nós vamos poder utilizar bastante, ver as características lá no livro, na próxima aula também, sobre o cultismo e o conceptismo, porque nós temos a origem deles, né? E como é que eles são mostrados dentro da poesia, dentro dos sermões, que é o padre Antônio Vieira, principal representante que vai enfatizar o cultismo, tá? Mas a origem dele é de Luiz de Gôngora. Tá? Então, nós temos aqui, caracterizado pela linguagem rebuscada, culta, extravagante, e aí é também conhecido como gongorismo. Tá? Gongorismo, Luiz de Gôngora, quem adaptou primeiro esse estilo do barroco, tá? E é muito presente na poesia. E aí o conceptismo, que vai ser marcado pelo jogo de ideias, né, de conceitos, seguindo o raciocínio Dá uma lógico, cochilada aqui, ó. vai utilizar uma retórica aprimorada e é conhecido também como quevedismo. Olha a cochilada. Caralho, mano, tomar um pau no cu pra agir assim? Francisco de Quevedo, não me recordo agora o primeiro Porra, nome. tu já, Mas pra saber como é. Foi esse espanhol que adaptou Não, mas porra. ao conceptismo. Tô Lembrando espreguiçando, que o bicho. cultismo ele vai estar presente na poesia e o conceptismo Nossa, o que eu vou conseguir imaginar na não. prosa. Já vai Então, ver, vão ter cara. dois Já vai representantes ver. aqui no Brasil. Um vai ser o Vai. padre Antônio Vieira, com o cultismo, e outro vai ser o Gregório Ai, de meu Deus, Matos, isso é conhecido como engraçado. Boca do Inferno. O padre Antônio Vieira... Pronto, você tá me vendo. Aqui. O padre Antônio Vieira, ele vai falar muito dos sermões. E Ai, aí caralho. um bem, deixa eu mostrar aqui, um bem renomado que cai sempre nos vestibulares, que é o Sermão da Sexagésima. Um pouco antes. Aí eu falei, não. Tá? Ele sempre Aí minha mãe me falava chamou, aí eu fui nas fazer suas comida missas, pra mim. onde ele Então. estava ministrando, criticava mesmo, só que de uma forma bem não tão direta, tá? Então tinha todo um jogo aqui, jogo semântico, para dar um sermão. E o Gregório de Matos, né? Ele falava sempre de religião, porém envolvia erotismo no meio, onde Que vai coisa introduzir feia, a questão Gregório. do sexo, a questão do profano nas suas obras, tá? Então é por isso que ele é conhecido como o Boca do Inferno, escritor de poemas eróticos, religiosos e também satíricos. Então tem uma oposição aqui, né? Erotismo e religião, tudo dentro Que isso, cara, que isso. do discurso, né, das obras de Gregório de Matos, tá? Isso aqui no Barroco no Brasil, tá? Isso aqui só é uma introdução, gente. Na próxima aula nós vamos ver Barroco em Portugal. Vou começar primeiro com Barroco em Portugal para depois chegar Barroco no Brasil, tá? Ou seiscentismo, como vocês preferirem, tá? Agora são 9:06. Algumas das características estão aqui, tá? No livro de vocês, deixa eu colocar aqui. Hoje minha câmera tá boa, que é legal. Deixa eu ver aqui. No livro de vocês, tem, página 209, já mostrei, né? Aqui o contexto histórico, aqui também tem A gente também viu, né? Não é um ano que faz? Não, a gente viu no oitavo, Pedro. Né? Nas basílicas. Porra, deixa eu voltar aqui. Caralho, quanto tempo? No livro de vocês também tem as características gerais do barroco, ó, dualismo, o maniqueísmo, vocês vão ver bastante esse termo, que vai ser a divisão, né, das coisas
entre o bem e o Ativa a mal, câmera aí, então tem um como? dualismo aqui. Linguagem Caralho, assim rebuscada, pessoal, a linguagem é totalmente... Principalmente porque o Ativa a padre câmera aí, Antônio como? Vieira, né, os textos dele são em latim. Nicole, ativa a Tá? câmera aí. Então, vai ter muita presença A também situação das figuras de Calma. linguagem, antítese, paradoxo, metáforas, hipérboles, a ordem Olha, é uma dessa coisa diferente, velho. dos versos, que pode ser chamado de Olha o pérbato também. Fala da Cauã. brevidade da vida, Vocês conseguem presença me da ouvir? morte. Sim, Tem uma idealização amorosa, sim. mas não Engraçadão, tanto como Cauã, né? os outros estilos épicos, tá? Aqui Que entra muito em bonitinho. contraste a Ah, questão Cauã. religiosa mesmo. Né? Vocês viram que tem todo o contexto histórico aí da reforma, da contra-reforma, né? Da Inquisição, da venda de indulgências, então eles entram em contraste mesmo com os preceitos Me dá um religiosos, soco. tá? Muitos ornamentos, detalhes, figuras religiosas, anjos e santos são as principais esculturas, os temas de esculturas aqui, e aí que vai entrar o Aleijadinho, né? Que é o Antônio... Engraçado, né, cara? Francisco Antônio Lisboa. Cultismo, gongorismo, conceptismo aqui. Enfim, essas duas páginas Olha a Maria. resumem bem, pessoal. Ó, o que eu coloquei na apresentação de vocês está aqui também, ó. Maria é mó fofinha, Publicação mano. da Prosopopeia, né? Bento Teixeira, Maria é mó considerado fofinha. como obra de Camões, já está lá também, tá? Vai prevalecer pelos anos de 1700, porém, nós temos aqui o arcadismo a ser trabalhado nesse período. Então, logo no início, eu avisei para vocês que 1500, 1600 e 1700 são estilos épicos diferenciados, né? Eu acho que é setecentismo nos anos de 1700. Eu não... Toda vez eu enrolo para falar. Enfim. Ok, tudo bem, pessoal? Sim, Deixa eu parar minha gravação agora. sim. Bonitinho. Olha o Cauãzinho, olha o Cauã ali. Na próxima aula, Que nós vamos bonito. ver Barroco em Tá, Portugal. Aqui bonitinho. foi um resumo de tudo, né, dos autores, algumas obras, origem, os estilos do Barroco, algumas características. Disponível também para vocês lá no Google Sala de Aula, tá? Essa semana nós não teremos atividades, tá bom? Volcando, socando ele na porrada ali ao Atividade vivo. que eu passar para vocês lá no Google, Sala de Aula. A Larissa entrando agora. A atividade que eu vou colocar para vocês na sala de aula é só a leitura mesmo das características, tá? Já foi disponível aqui para vocês também. Beleza? Mas de atividade, não. Como devolutiva, não. Ok? Só leitura mesmo. Para a gente entender um pouquinho melhor o Barroco.